Boa noite a todos. Vamos agora encontrar um local para sentar, para a gente poder nos conectar com a espiritualidade. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. E vamos juntos, começar a semana envoltos nessa egrégora de estudo, de aprendizado, que a máxima do Cristo nos traz com a boa nova que Ele nos deixou. Mas antes de iniciarmos os estudos, darmos continuidade aos estudos, eu também cumprimento não só vocês que estão aqui presencialmente, mas todos aqueles que nos acompanham pelas plataformas do Facebook, do YouTube, que nos assistem, que possam pegar um copinho d'água, uma garrafinha, para que a gente possa já entrar em sintonia, nessa atmosfera bendita dessa nossa casa de oração. Então, antes de iniciarmos, eu vou passar para a nossa amiga Isildinha, ela vai fazer a prece de abertura e, na sequência, o João Pedro fará a leitura do texto evangélico. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa. Muito obrigado pela presença. Vamos ter esse dia, essa hora, para podermos encontrar com a espiritualidade aqui da nossa casa, que é tão bondosa, que está sempre aqui presente, nos ajudando. Aproveitar esses momentos de encontro com a espiritualidade, porque é um momento assim muito bom que a gente recebe as benesses, e também durante a palestra todos nós estamos recebendo também já, desde a entrada aqui, a gente já está recebendo o amparo, já preparando para poder a gente receber aquela assistência, receber aquelas benesses da espiritualidade. Quando as pessoas vêm também, acompanhadas de irmãozinhos do plano espiritual, eles também recebem. Eles já estão preparados também para receber nossa prece, o nosso amparo, e que todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E assim nós vamos fazer a nossa prece. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e sua legião de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, confortando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende as suas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze através de suas legiões consoladoras, de seus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta suas falanges amigas em benefício de todos que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que a espiritualidade maior esteja conosco, Eurípides Barçanufo, o nosso amigo, o nosso amparo sempre nas nossas horas de difícil, e que sejamos assim todos beneficiados por eles, por toda essa equipe trabalhadora da espiritualidade. Que assim seja.
Uma boa noite a todos. Hoje, então, a gente vai dar sequência à leitura do capítulo 18, com os itens 13, 14 e 15. Instruções dos Espíritos. Ao que tem se lhe dará. E chegando-se a ele os discípulos, lhe disseram: Por que razão lhe falas por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: Porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isto é que lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Também lhes dizia: Atendei ao que ides agora ouvir. Com a medida com que medirdes aos demais, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Porque ao que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem se lhe tirará. Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Dá-se ao que já tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai isto como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou a conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurai ver pelo Espírito. Compreendei com a alma, e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco haver recebido, mas é o seu próprio Espírito, que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou, para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo, por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho, que arroteie o solo ingrato com o esforço de sua própria vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire, confiante, a semente que escolheu como boa entre as más, que o regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já tem. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomai as vossas grades e charraus, arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Que assim seja. Obrigada, dona Isilda. Obrigada também ao João Pedro pela leitura. Antes de iniciarmos, eu vou fazer 3 recadinhos bem breves e depois eu vou repetir no final para quem chegar um pouquinho mais tarde, para que ninguém perca, né, as informações da nossa casa. Primeiramente, mais uma vez, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos, envoltos do Evangelho e com uma lição tão profunda que hoje será, a gente vai refletir juntos aqui. No próxima sexta-feira, dia 2 agora de agosto,
às 19 horas, a nossa casa vai receber um palestrante muito especial, que é um amigo já da casa. Ele é chamado Wilson Salles. A palestra vai ser às 19 horas. E ele é um escritor de livros. E vai ter venda dos livros dele aqui. E os livros, o lucro desses livros será revertido para os trabalhos assistenciais da nossa casa, tanto do dispensário Eurípides, como também para a creche Vovó Meca, tá? Então, fiquem todos convidados para essa palestra. E depois, no sábado, nós teremos também um outro palestrante, também um convidado, que virá às 9 horas. Ele é de Bauru, o nome dele é Sidney. Ele frequentava o mesmo centro espírita que o Richard Simonetti, não sei se vocês conhecem, também orador e escreve livros espíritas, né? Então, ele também é conhecedor da doutrina, estará aqui no sábado, às 9 horas da manhã. Estão todos convidados também, e terá venda de livros. É domingo, desculpe, domingo às 9. Perdão. Então, na sexta-feira, dia 2, e no dia 4, às 9 da manhã, serão 2 palestras muito especiais. E também nós estamos com a venda dos yakisobas, que é uma parceria da nossa casa, a Unificação Kardecista, com a Associação Nipo Brasileira. A Associação Nipo sempre está presente em alguns acontecimentos aqui e sempre nos ajudando para que e vai ser em prol, dessa vez, para a creche Vovó Meca, que é assistido pela nossa casa. Então, nós estamos vendendo, quem tiver interesse é só nos procurar, estamos vendendo os yakisobas. E vai ser no dia 17 de agosto, um sábado, com retirada aqui ou na Nipo, e também tem um outro endereço que está no talãozinho, no Sumarezinho. Tudo certinho com os endereços. Aí vocês, na hora da compra, precisam só fazer a escolha do local de retirada, para a gente poder estar fazendo essa distribuição, né? Essa logística, para que todos recebam de acordo com aquilo que comprou. Bom, agora vamos falar sobre o estudo dessa noite. Para que a gente possa começar a falar sobre o tema de hoje, né, que nós estamos na lição do capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje a lição é: a quem tem, lhe dará. É preciso voltar um pouquinho numa parábola muito importante, porque aqui na lição, no trecho evangélico trazido por Mateus, eles questionam Jesus, porque ele falava em parábolas. E uma das parábolas que nós deveríamos recordar é a parábola dos talentos, para que a gente possa entender com um pouco mais de profundidade a lição de hoje. Então, quem nos acompanha, ou quem está dentro da casa espírita ou da doutrina, já tem algum conhecimento, sabe um pouquinho. Eu vou só fazer uma pincelada na parábola dos talentos, para que a gente possa encaixar na lição de hoje, tá bom? Então, era um senhor que, saindo em viagem, deixa os seus trabalhadores, funcionários, a um ele deixa talentos. Vamos entender o seguinte: talentos naquela época de Jesus eram um valor em dinheiro, num valor muito alto, tá? Então, ele deixa 5 talentos para um funcionário, 2 para o outro e 1 talento para um terceiro. Fica um tempo fora e, quando ele retorna, esse que havia recebido 5 talentos, ele dobra, ele consegue 10. Aquele que havia recebido 2, fica com 4. Mas aquele que tinha só um talento, ele, com medo de perder, ele enterra. Quando o senhor volta, o primeiro mostra, né, que dobrou aquilo que ele havia recebido do patrão, o outro também, mas o que tinha recebido só um talento, com medo, como eu disse, e enterrou. E aí o senhor fica muito bravo, porque ele se omitiu do trabalho de tentar reproduzir, aumentar esses talentos. Então, ele pega esse talento e passa para aquele que havia mais, passa para aquele que havia recebido 10. Então, a história é mais ou menos essa, para vocês entenderem. Na semana passada, o Marquinho falou para a gente: a quem muito foi dado, muito será pedido. A gente entende que, quando a gente adquire conhecimento, quanto mais a gente estuda a doutrina,
mais conhecimento e mais responsabilidade a gente vai adquirindo. Então, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Se eu entendo todas as leis divinas, que não se deve matar, que não se deve roubar, e todas as leis, né, que nós conhecemos, se eu cometo um delito, se eu cometo um engano, é lógico que vai ser cobrado mais de mim, porque eu já sabia. Aí vem a questão dos agravantes e atenuantes. Aquele que talvez não tivesse entendimento, ele teria, vamos dizer assim, esse atenuante, ele não sabia, ele não conhecia, ele não teve oportunidade de conhecer as leis divinas, ele não teve uma família que desse esse respaldo, esse conhecimento. E ele fraquejou, ele errou. Mas se eu cometo o mesmo engano, é claro que de mim será muito mais cobrado, porque eu já sabia o que era certo e errado. Eu sabia como eu deveria agir, qual atitude eu deveria tomar. Mas na lição de hoje, o questionamento é: a quem tem se lhe dará? Por que Jesus falava em parábola? Jesus falava em parábola porque ele queria, de uma forma alegórica, fazer com que as pessoas entendessem. É como se ele desenhasse um painel, no painel mental de cada um, para eles entenderem as consequências, as leis de ação e reação. E ele conversava assim. Só que naquela época as pessoas ainda estavam de uma forma assim elas não tinham muito entendimento. Alguns até sorviam daquela benesse, mas muitos não compreendiam. Então ele trazia algumas lições para facilitar o entendimento da maioria. E aqui nessa primeira lição, Mateus faz o seguinte advertência, né? Que ele é questionado porque ele fala em parábola e ele fala: porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que não tem será tirado. Tá? Então, o que a gente pode compreender? Eu montei uma liçãozinha, uma outra ilustração para que a gente pudesse entender melhor nos tempos atuais. Como eu disse, a gente falava talentos naquela época para um montante em dinheiro. Hoje, quando fala em talentos, nós estamos nos referindo a todos os recursos, sejam eles materiais, emocionais ou espirituais, que vamos angariando. Então, imaginemos, cada qual aqui tem suas famílias, tem suas origens. Vamos imaginar uma família fictícia, tá? Pai, mãe. Outra questão, nós não vamos entrar aqui também em debate com os tipos de famílias da atualidade. Nós estamos falando de uma forma também alegórica para que ocorra um entendimento, uma ilustração. Uma família, um pai, a mãe e filhos. O pai, uma pessoa muito simplória, que veio sem muitos recursos para essa existência. Ele não teve a oportunidade de estudar, ele não teve oportunidade de conhecimentos muito profundos, ele não teve um emprego muito bom. A mulher, da história também, ela ficou responsável pela criação da prole. Mas era uma prole imensa. Eram muitos filhos. E esse pai, diante desse quadro, que ele tinha um talento, ele veio para trazer esses filhos para esse mundo. Só que, diante da situação em que ele se encontrava, sem muitos recursos, sem muitas oportunidades, porque ele teve uma vida muito difícil, ele sucumbe e abandona a família. Ele enterrou um talento. Porque se ele estava receoso de fraquejar, ele talvez não tivesse tido um entendimento espiritual para saber que a função dele era trazer o amor, o respeito, conduzir esses filhos e essa família para o bem. E a função da mãe, óbvio, né, nessa história, era de prover toda a atenção, todos os cuidados para esses filhos. Mas a família, com vários filhos, tinha um filho que recebeu 5 talentos. Era aquele filho abnegado, que gostava de ajudar, que se preocupava com os irmãos, que talvez não tivesse os mesmos recursos que ele, porque tinha um irmão lá que tinha recebido só 2 talentos. Então, era aquele irmão
que ficava sempre preocupado com as dificuldades da casa, desde muito pequeno. Mas ele procurou estudar, ele procurou avançar, ele aproveitou os recursos que a vida lhe proporcionou. E quando esse pai vai embora, quem é o responsável por essa família? Quem será que abraçou a causa? Certamente foi esse filho. Porque desde muito cedo, ele já tinha a empatia de entender que o compartilhamento, que o auxílio deve ser prestado em todos os setores. Assim como nós também no nosso trabalho, quando a gente vê alguém em dificuldade, veja bem, não estou me referindo só a dificuldades financeiras. Às vezes uma pessoa passando por alguma turbulência no casamento, com filhos, ou mesmo também financeiro, ou com alguma dificuldade em qualquer outro setor, com outros familiares. E a gente ter essa empatia de olhar para o outro e estender a mão. Será que nós estamos fazendo isso? Então vamos questionar. Mas voltando à história da família. Esse pai que tinha só um talento, sucumbe e enterra o talento. Eu não dou conta, eu não tenho como criar esses filhos, está difícil para mim, eu estou tendo que trabalhar demais, eu vou fugir. Não estou dando conta disso. A gente sabe o quanto isso acarreta problemas traumáticos para os filhos, problemas financeiros que vai sobrecarregar a mãe e outros membros da família. Mas esse filho, que já veio com essa índole de renúncia, de abnegação, ele está colocando em prática desde muito cedo esses talentos, ele está já compartilhando e multiplicando com os demais. Então, foi uma forma que eu encontrei contando essa historinha, para que a gente entenda que quem perdeu, no caso, o pai, perdeu esse talento. E quantos de nós não chegamos aqui na vida, mesmo tendo passado por nosso... A gente não se lembra, é lógico, nós somos muito protegidos pelo véu do esquecimento. Nós fazemos uma programação reencarnatória. Quando chegamos aqui, nós já temos o nosso propósito, nossa missão. Sabemos das dificuldades, sabemos das alegrias, sabemos de tudo que vamos vivenciar. Mas para algumas pessoas, por mais que elas saibam, tenham consciência de que elas se comprometeram, não se sabe como nem porquê, sucumbem no momento da prova, no momento da expiação, no momento do enfrentamento. Não é fácil. A vida não é um paraíso de delícias. Às vezes me pergunto assim, mas esse mundo é só para sofrer? Não. Vai de acordo com o teu entendimento, com o grau de evolução que você já tem e com a visão que você tem da vida. Passamos por dificuldades? Sempre. Porque essa roda, ela gira. Se hoje eu faço mau uso dos recursos que eu tenho, na próxima existência, eu vou vir sem. É a lei de causa e efeito. Ou se nessa eu estou passando por algumas privações, não só materiais, mas com dificuldades nos relacionamentos, é porque eu abusei demais em outras. Então, saber fazer bom uso daquilo que a vida nos proporciona é sabedoria. E entendam, sabedoria e inteligência são coisas distintas. Elas juntas, elas são muito boas. Mas só a inteligência, muitas vezes, nos cria uma couraça de orgulho e de egoísmo. Mas quando a gente tem sabedoria, nós sabemos nos relacionar com as pessoas, temos essa capacidade de acolher, ter empatia, nos aproximar. E não adianta a gente falar para quem não tem ouvidos de ouvir, e não adianta querer mostrar para quem não tem olhos de ver. Marcos fala sobre isso. Como que a gente pode, através do entendimento, do estudo, que nós vamos compreender algumas situações que nós vivenciamos. Por que estamos ainda enterrando talentos? Deixando para amanhã aquilo que a gente pode fazer aqui, agora. A gente deixa para depois o estudo, o trabalho voluntário, nós deixamos sempre para depois. Porque temos medo do enfrentar, de dar a cara à tapa. Porque existem críticas,
porque existem competições. Nós ainda estamos num mundo muito material. As pessoas fazem competições. Ontem, fazendo um estudo do livro Nosso Lar, só para narrar um trechinho, num dos capítulos do livro, falava sobre André Luiz estar procurando, ele estava já recebendo uma oportunidade de trabalho no mundo espiritual. Então, ele médico, imagine, ele médico aqui, encarnado, desencarna, fica um tempo no umbral. Quando ele chega lá, ele achava que todo o conhecimento que ele tinha adquirido aqui, como um cientista, um médico, ele seria, de alguma forma, teria algum privilégio lá. Não. E mesmo quando a gente vem para um trabalho voluntário aqui, temos que ter humildade. Servir um copinho d'água também é muito válido. Varrer um chão da casa espírita. Mas nessa história do André Luiz, só para a gente ser bem breve, ele foi alertado sobre isso, sobre aprender a observar as coisas e não ser tão crítico ou não ser tão curioso, né? Por que será que essa pessoa está aqui? O que será que ela fez? Né? E a gente tem aqui o nosso atendimento fraterno, toda segunda, a partir das 18 horas, que muitas vezes a gente, como trabalhador e que acolhe essas pessoas que vêm num sofrimento, não sabendo o que fazer da vida, às vezes enterrando o talento, ou não indo em busca de um trabalho, num desenvolvimento, e seja lá em que setor, por medo. Quer enterrar. Não, eu não vou dar conta. Eu não nasci para isso. Eu acho que vou ser ridicularizada. Então, a gente tem que começar a entender que precisamos dar o passo em direção do trabalho. Porque não adianta nenhuma inteligência se eu não colocar em benefício do outro. Vai ficar retido comigo. Eu vou enterrar essa minha inteligência, toda essa minha capacidade. Então, eu faço medicina, eu sou um médico renomado, tenho uma clínica maravilhosa, ganho muito dinheiro, mas eu não olho na cara do meu paciente, eu tenho uma vontade de ouvir o que ele tem para me dizer. E muitas vezes esse médico, às vezes só de ouvir, ele já está fazendo um atendimento. Porque muitas vezes as nossas doenças não são fisiológicas. São doenças morais, são doenças emocionais, são traumas que carregamos. E a gente precisa ter essa abrangência, né? Ver com olhos de ver. Além do que os nossos olhos físicos são capazes, mas sem apontamento, sem julgamento. Você está vivendo isso, por que isso? Não. Eu preciso aprender a ouvir, a acolher. Orientar para que a pessoa possa ter uma outra percepção, uma outra visão. Para que ela também não enterre esses talentos, não enterre, para que ela aproveite as oportunidades que a vida está dando. Então, quando eu não faço bom uso daquilo que a vida me proporciona, me dá em benefício, e vejamos como talentos, vamos falar em dons, não são nenhum tipo de poderes mágicos, não. São qualidades que todos temos. Precisamos começar a colocar isso para fora. Exercitar essas potencialidades que temos. E a gente enterra. A gente fica ali, achando que não é capaz, não é comigo, eu não posso, eu não consigo. Só lembrando vocês, eu estou aqui num aprendizado constante. Eu não sou palestrante. Eu sou um quebra-galho. Mas nas horas vagas, a gente também se coloca no serviço. Quando não, a gente não consegue uma pessoa no tempo certo para que possa vir substituir. Isso é um exercício que eu faço. É uma luta que eu faço, que eu travo comigo mesmo. Para eu vencer timidez, para eu vencer minhas dificuldades, para eu vencer tudo isso. Então, todos somos capazes. E quando a gente se coloca nesse movimento de melhoria, fazendo a parte, né, como fez Maria, né, cada um fazendo a parte que lhe compete. Ela escolheu a melhor parte. Eu estou escolhendo a melhor parte de aprendizado, de melhoria, para que eu possa, amanhã, fazer um pouco mais. E assim sucessivamente. Então, todos nós somos capazes. Mas quando a gente não coloca esses dons, essas potências em movimento, nós enterramos. Como fala na parábola dos talentos. E como aqui está dizendo, como eu contei a historinha do pai,
temos todos uma missão, um propósito. Não estamos aqui por acaso, não caímos aqui de paraquedas. Estamos aqui para que a gente possa evoluir. Da mesma forma que Jesus falou em parábolas, né, de uma forma educativa, de uma forma ilustrativa, para que a gente pudesse entender, essa atuação de vocês aqui hoje, estando aqui na Casa Espírita, ouvindo uma palestra, ouvindo os ensinamentos evangélicos e também a reflexão que vem a seguir, é uma forma de que vocês estão também procurando uma melhoria em vocês, para que possam reavaliar, ressignificar alguns conceitos, que às vezes estão ali arraigados, que a gente acredita, né, que não é capaz, que não é possível, que a gente não consegue e que eu não vou mudar. Então, não tenhamos também a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Nunca. Nós temos que ter uma melhoria. Precisamos buscar essa melhoria. Em benefício nosso, mas principalmente da coletividade. Daqueles que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, de todos. Então, a renúncia faz parte desse processo, a abnegação, o trabalho. Então, vamos colocar em movimento. Mas antes de terminar, eu quero fazer uma leitura de um texto muito bacana, trazido para que a gente pudesse entender e compreender com mais profundidade.